Olá pessoal, meu nome é Silvio, estarei com vocês na nossa 7ª aula da disciplina de língua portuguesa. E na aula de hoje nós vamos trabalhar o conteúdo, o assunto da variação linguística, mais especificamente as variantes formais e informais da língua portuguesa. Eu gosto sempre de começar essa aula dizendo que todas as línguas possuem diferenciações, possuem diferenças. Ou seja, nós nunca utilizamos uma língua da mesma forma, da mesma maneira. Ou seja, nós nunca vamos usar a língua da mesma forma em todos os momentos e em todos os lugares, porque essa língua tem diferenciações, ela tem diferenças. Essas diferenças, essas diferenciações é o que nós chamamos de variação linguística, que é o conteúdo da aula de hoje. Então, como eu disse anteriormente, a língua ela pode variar. Ela pode variar por conta de alguns aspectos. Por exemplo, a língua ela pode variar, ou seja, ela pode ser modificada por conta do gênero, ou masculino ou feminino, ou seja, diferenças na forma de você utilizar a língua portuguesa por conta do gênero ou masculino ou feminino. A língua ela também pode variar ou mudar por conta da idade. Ou seja, diferenças na forma de você usar a língua por conta da idade, ou seja, a forma de você falar, a forma de você escrever, quando você é jovem, quando você é adulto, quando você é idoso. E a língua, ela pode variar por conta do tempo, ou seja, questões históricas, ou seja, a língua, a escrita das palavras, ela pode mudar por conta do tempo. Então, todos esses aspectos, todos esses fatores fazem com que a língua passe por modificações. Eu coloquei alguns exemplos. Gênero, tá? O que é gênero, tá? Ou seja, é a diferenciação na forma de você falar, na forma de você escrever, por conta do gênero ou masculino ou feminino. Vamos analisar um exemplo. Nesse diálogo, o homem diz: "Véi, conheci uma mina maneira hoje." A mulher diz: "Oi, amiga, conheci um carinha maravilhoso, gato carinhoso e atencioso." Percebam que na forma de falar do homem e da mulher há algumas diferenciações. Percebam que a linguagem do homem ela é mais despojada, ela é mais cheia de gírias, ela é mais objetiva. Véi, conheci uma mina maneira hoje. Percebam que a linguagem ela é mais incisiva, ela é mais objetiva, ela é mais cheia de gírias, ela é mais despojada. Já a mulher, ela tem uma linguagem mais afetiva. Oi, amiga, conheci um carinha maravilhoso, gato carinhoso e atencioso. Percebam que a forma da mulher falar tem mais a questão de carinho, afetividade. Então, essa diferenciação que acontece na forma de falar, na forma de utilizar a língua, é por conta do gênero, ou masculino ou feminino. A idade. A idade também é outro fator que faz com que aconteçam modificações, variações, mudanças na língua. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Quando você é jovem, você fala de uma forma. Quando você é adulto, você fala de uma outra forma. Quando você é idoso, você fala de uma outra forma. Ambos utilizam a mesma língua, ou seja, a língua portuguesa. Mas por conta da idade, a forma de você utilizar a língua portuguesa passa por diferenciações, passa por modificações. Eu trouxe dois exemplos de dois diálogos para nós analisarmos. Neto: "Coroa, comecei na facu hoje, foi muito maneiro, irado, velho." Esse daqui é o neto. E o avô diz: "Que coisa boa, meu filho, estude bastante para ter sucesso." Percebam que a linguagem do jovem ela é cheia de gírias. Coroa, facu, hoje. Em vez de colocar a palavra hoje por completa, ele coloca uma abreviação, HJ. Foi muito maneiro. Irado, velho. Percebam que a linguagem do jovem ela é mais despojada, ela é cheia de gírias. Enquanto a linguagem do avô é uma linguagem mais formal, uma linguagem mais séria. Que coisa boa, meu filho, estude bastante para ter sucesso. Outro diálogo. Neta: "Vó, conheci um boy lindo hoje, o carinha é demais."
Crush dos sonhos. Avó, minha linda, vá com calma, não se precipite. Percebam que a linguagem da neta, por ser jovem, é uma linguagem mais cheia de gírias. Abreviação vó em vez de avó, né? Ou vovó. Conheci um boy, né? Hoje, a abreviação com o HJ, um carinha, gíria, tá? Crush, também uma gíria. Percebam que por ser jovem, a forma dela utilizar a língua portuguesa é diferente da forma que a avó utiliza a língua. Minha linda, vá com calma, não se precipite. Percebam que a linguagem da avó, por ter uma outra idade, ser uma pessoa idosa, é uma linguagem mais formal, mais séria. Então percebam que essa questão da idade causa mudanças na forma de você utilizar a língua portuguesa. E o outro fator que pode causar modificações na forma de utilizar a língua portuguesa é a questão do tempo, ou seja, o fator temporal. Aqui eu trouxe uma tabela com algumas palavras, né? Em 1932, a palavra anos era escrita com 2 N's, ou seja, 2 consoantes. A palavra aquela, a mesma coisa, era escrita com 2 L's, tá? E a palavra boca também era escrita com 2 C's. Isso no ano de 1932. Hoje, em 2021, olha como se escreve a palavra anos, apenas com um N. A palavra aquela, com apenas um L. A palavra boca, com apenas um C. Percebam que do ano de 1932 até o ano de 2001 se passaram muitos anos, se passaram décadas. E a escrita dessas palavras foi modificada. E por que ela foi modificada? Por conta do tempo. Então, essa evolução no tempo também causa modificações na língua. Outro fator que também causa modificações na língua é a localização geográfica, o espaço geográfico. O que é que eu estou querendo dizer, tá? Algumas palavras que aqui em Pernambuco nós utilizamos de uma forma, nós utilizamos um determinado nome, quando você chega em outra cidade ou em outro país, aquele mesmo objeto, aquele mesmo alimento vai receber um outro nome. É o mesmo alimento, é o mesmo objeto, é a mesma língua. Mas, por conta da localização geográfica, ou seja, por conta de um estado diferente, de uma cidade diferente, de um país diferente, aquele objeto, aquele alimento vai receber um novo nome. Nessa imagem, eu trouxe um exemplo do pão francês. Aquilo que nós conhecemos aqui em Pernambuco como pão francês, quando chega em outros estados e até mesmo em outros países, vai receber outro nome. E por que que isso acontece? Por conta da localização geográfica, tá? Aí aqui eu trouxe o exemplo do pão francês. Aquilo que nós conhecemos aqui em Pernambuco como pão francês, quando chega no interior do Nordeste, ele é chamado de pão aguado. Quando chega no Ceará, ele é chamado de carioquinha. Quando chega no Rio Grande do Sul, é chamado de cacetinho. Quando chega na região norte, é chamado de carequinha. Quando chega na França, é chamado de pistolet. Quando chega em Portugal, é chamado de carcaça ou cacete. Percebam que é o mesmo alimento, é a mesma língua, mas por conta de uma localização, de uma região diferente, o pão francês vai receber outros nomes. Outro exemplo, tá? Aquilo que nós conhecemos como macaxeira aqui em Pernambuco, em outras cidades brasileiras, em outros estados brasileiros, vai receber o nome de aipim ou mandioca. É o mesmo alimento? É. É a mesma língua? É. Mas, quando chega em outras cidades e em outros estados brasileiros, vai receber outro nome. Isso é o que nós chamamos de variantes regionais ou variantes geográficas, ou seja, quando algo aqui em Pernambuco que tem um determinado nome, que quando chega em outro estado, em outra cidade e recebe um outro nome, é o que vai ser chamado de variantes regionais ou variantes geográficas. E por fim, as variantes formais e as variantes informais. Estou me referindo especificamente à linguagem formal e à linguagem informal. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Há duas formas de você utilizar a língua.
de uma maneira formal e de outra informal. E eu vou escolher a forma mais adequada por conta da pessoa com quem eu estou conversando, por conta da pessoa com quem eu estou interagindo, com quem eu estou dialogando. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Essa pessoa com quem eu estou conversando, com quem eu estou dialogando, com quem eu estou interagindo, é uma pessoa conhecida? Ela faz parte da minha intimidade, do meu convívio? Porque se essa pessoa for conhecida, partilhar da minha intimidade, do meu convívio, eu vou utilizar a linguagem informal. Se essa pessoa for uma pessoa desconhecida, ou seja, eu não tenho intimidade com aquela pessoa não faz parte do meu convívio, então eu vou utilizar a linguagem formal. Então, o que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? Nós, enquanto falantes da língua portuguesa, nós sempre vamos escolher ou a variante formal ou a variante informal, por conta da pessoa com quem nós estamos conversando ou dialogando. Vamos aprofundar. Linguagem formal. O que é a linguagem formal? A linguagem formal é aquela linguagem que vem estabelecida nas gramáticas normativas e nos livros didáticos de língua portuguesa. É aquela linguagem mais séria, que eu vou utilizar com pessoas desconhecidas, com pessoas que não fazem parte da minha intimidade, do meu convívio. É aquela linguagem que eu vou utilizar em momentos mais sérios. A linguagem formal também pode ser chamada de norma culta ou norma padrão. Então, todas as vezes que vocês se depararem com esses termos, norma culta ou norma padrão, esses termos estão se referindo à linguagem formal, tá certo? Então, tá, vamos lá. A linguagem formal. Quando é que eu vou utilizar a linguagem formal? Apresentação de trabalhos. Na faculdade, na escola, são momentos mais sérios que exigem uma certa formalidade. Então, eu necessito utilizar a linguagem formal. Apresentação para clientes. Vamos supor que eu esteja no trabalho e esteja fazendo uma apresentação para clientes. Nesse momento, é um momento mais sério. Então, esse momento ele vai exigir uma formalidade. Então, eu vou utilizar a linguagem formal. Entrevistas para empregos, para estágios. Eu sempre vou necessitar, nesse momento, de utilizar a linguagem formal. Por quê? A pessoa que está me entrevistando é uma pessoa desconhecida, é uma pessoa que não faz parte do meu convívio e da minha intimidade. Então, consequentemente, eu não posso utilizar a linguagem informal com elas. Então, eu vou ter que utilizar a linguagem formal. Reuniões de trabalho, tá? Eu estou no meu trabalho, estou participando de uma reunião com outros funcionários da empresa. Esse momento é um momento que exige uma certa formalidade. Então, consequentemente, eu vou ter que utilizar a linguagem formal, aquela linguagem que é estabelecida pelas gramáticas, pelos livros didáticos, a linguagem correta, a pronúncia correta das palavras. Ou seja, nesse momento eu não vou poder utilizar gírias, expressões populares. Agora nós vamos estudar a outra variante, que é a linguagem informal. E o que é a linguagem informal? A linguagem informal é aquela linguagem que eu vou utilizar em momentos informais, em momentos mais despojados, em que não há essa preocupação de eu utilizar as normas gramaticais. Tá? A linguagem informal ela é caracterizada pelo uso do vocabulário simples, ou seja, sem a preocupação com regras e normas gramaticais. Então, quando eu utilizar a linguagem informal, eu vou utilizar gírias, eu vou utilizar expressões coloquiais, expressões populares. A linguagem informal também pode ser chamada de linguagem não padrão ou então de linguagem coloquial ou coloquialidade. Então, quando vocês se depararem com algum desses termos, linguagem não padrão, linguagem coloquial ou então coloquialidade, essas palavras estão se referindo à variante ou à linguagem informal. Tá? E quando é que eu vou utilizar a linguagem informal? Eu vou utilizar a linguagem informal quando eu estiver conversando, ou oralmente ou através da escrita, né? Por exemplo, no WhatsApp, no Message, no Facebook. Quando eu estiver conversando, dialogando com pessoas conhecidas, com pessoas que fazem parte do meu convívio, da minha intimidade,
eu vou utilizar a linguagem informal, tá? Ou seja, quando eu estiver conversando com amigos, com parentes, com vizinhos, com pessoas conhecidas, esse momento não exige a formalidade da língua, ou seja, não exige o uso de regras gramaticais. Por conta disso, eu vou utilizar a linguagem informal. Gírias. Aqui tem uma imagem com várias gírias. Tipo, bizarro, vacilo, parada, irado, valeu, já é, pô, tá ligado, zoar, valeu. As gírias são expressões populares que nós utilizamos no nosso dia a dia. E nós utilizamos essas expressões quando nós estamos conversando com pessoas conhecidas. Ou seja, com pessoas desconhecidas, eu não tenho essa licença para utilizar gírias. Por exemplo, vamos supor que eu vou na prefeitura da cidade de Vitória e eu vou ser atendido por uma funcionária ou um funcionário. É uma pessoa desconhecida, então com essa pessoa eu não tenho essa licença, essa liberdade para utilizar gírias. Vamos supor que eu vou ao cartório do centro da cidade de Vitória, autenticar um documento ou reconhecer firme um documento. Eu vou ser atendido por um funcionário ou por uma funcionária. Não é uma pessoa conhecida. Então, como não é uma pessoa conhecida, eu não vou utilizar gírias. Ou seja, quando eu estou conversando, dialogando com pessoas conhecidas, eu posso utilizar a linguagem informal e, consequentemente, utilizar gírias. Outras gírias. É top, arrasou, sextou, miga sua louca, mano, parceiro, compassa, morta. Todas essas expressões são exemplos de gírias, consequentemente, são exemplos de linguagem informal, ou linguagem coloquial, ou linguagem não padrão. Outro exemplo, tá? São as abreviações. O que são as abreviações? É quando eu faço a redução de uma determinada palavra. E em vez de eu escrever essa palavra por completo, eu vou reduzir essa palavra. Quando eu uso o pra, em vez de utilizar o para, eu estou fazendo uma abreviação. Quando eu utilizo o tá em vez de estar. Quando eu utilizo o tô em vez de estou. Quando eu utilizo o ser em vez de você. Quando eu utilizo o HJ em vez de utilizar o hoje. Quando eu utilizo o mo em vez de dizer amor. Quando eu utilizo o TMB em vez de escrever também. Quando eu utilizo DPS em vez de escrever depois. Quando eu escrevo TLG em vez de utilizar estou ligado. Então, todos esses exemplos são exemplos de abreviações, ou seja, redução de palavras. E as abreviações também são exemplos da linguagem informal. Adequação à situação comunicativa. Todas as vezes que nós formos conversar, interagir com alguém, nós sempre devemos atentar, ou seja, refletir. Com quem eu estou conversando? Essa pessoa é conhecida ou ela é desconhecida? Essa situação comunicativa, ou seja, aquele momento onde eu estou conversando, dialogando, é um momento formal ou é um momento informal? Essa situação comunicativa, aquele momento, aquela ocasião, é uma ocasião mais séria ou é uma ocasião mais despojada? Ou seja, nós sempre, quando formos utilizar a língua, sempre temos que fazer essas reflexões, com o objetivo de escolher entre a linguagem formal e a linguagem informal. Aqui um exemplo. Registro formal, ou seja, linguagem formal. Jovem para o chefe. Boa tarde, chefe. Infelizmente, acabei de sofrer um acidente de trânsito e devo me atrasar, pois estou aguardando a polícia para os trâmites formais e a seguradora para o recolhimento do veículo. Percebam que nesse primeiro quadro, essa jovem, ela fala com o chefe. Como é uma pessoa que não faz parte da intimidade dela, então ela usa a linguagem formal. No outro quadro, jovem para a mãe. Que droga, mãe, bateram no meu carro. Tô bem, não se preocupe. Me mande o número da seguradora, depois te ligo. Percebam que quando ela fala com a mãe dela, que é uma pessoa que faz parte do convívio dela, da intimidade dela, ela já usa a linguagem informal. Fala e escrita. Tanto a fala como a escrita possuem variantes
formais e informais. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? A escrita possui momentos. Eu vou utilizar a escrita em momentos formais e em momentos informais. Eu trouxe alguns exemplos. Eu acordo e vou deixar um recado para minha mãe na porta da geladeira, escrita. Essa comunicação escrita, ela tende a ser mais informal, porque eu estou conversando, eu vou deixar um recado para minha mãe. Vou enviar um zap para minha namorada. Essa comunicação escrita, ela tende a ser mais informal. Vou enviar um e-mail para o cliente. Essa comunicação escrita, ela tende a ser mais formal. Vou enviar um documento para meu chefe. Essa comunicação escrita tende a ser mais formal. Percebam, a escrita, eu posso utilizar a escrita informal e formal. E eu sempre vou escolher se eu vou utilizar a escrita formal ou informal por conta da pessoa com quem eu estou interagindo. Fala da mesma forma. Eu estou no quintal da minha casa estendendo roupa e eu estou conversando com a minha vizinha. Eu vou utilizar a linguagem informal. Estou em um almoço de domingo conversando com parentes. Eu vou utilizar a fala informal. Agora, estou em uma reunião no trabalho. Eu vou utilizar a fala mais formal. Estou fazendo uma apresentação para clientes. Eu vou utilizar a fala mais formal. Estou em uma entrevista para emprego. Eu vou utilizar a fala mais formal. Percebam, tanto na escrita como na fala, eu sempre vou utilizar, eu sempre vou escolher entre a formalidade e a informalidade, por conta da pessoa com quem eu estou conversando. Qual variante devo usar? Linguagem formal ou informal? A pessoa com quem eu estou conversando é conhecida ou desconhecida? É uma situação comunicativa? É um momento formal ou informal? Nós sempre temos que refletir sobre qual variante devemos usar. Atividade. Questão 1. A imagem abaixo mostra um exemplo de... Tem aqui uma tabela. Português do Brasil. Celular. Em Portugal não é chamado de celular, mas é chamado de telemóvel. Brasil é chamado de ônibus. Em Portugal é chamado de autocarro. Brasil é chamado de trem. Em Portugal é chamado de comboio. Percebam que são os mesmos objetos e é a mesma língua, a língua portuguesa. Mas quando você está no Brasil, essas palavras recebem um nome. Quando está em Portugal, recebem outros nomes. Isso é um exemplo de variação geográfica ou regional, linguagem formal ou padrão, linguagem informal ou não padrão? Resposta letra A, tá? Lembra que eu falei anteriormente, quando as palavras elas mudam de nome por conta da localização da região geográfica, é um exemplo de variação geográfica ou regional, ou variante geográfica ou regional. Questão 2. Tem uma tirinha e os pais diziam o seguinte: achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Aí o garoto responde: não, é verdade. Percebam que esse não é a linguagem da internet, ou seja, o internetês. Não é aquele não mais convencional. Não é. Percebam que o é também é a mesma coisa. É o é da internet, ou seja, o internetês. Não é aquele é mais convencional. Se é a linguagem da internet, o internetês, a questão ela pergunta o seguinte, ó. Questão 2. O garoto usa a variante formal padrão? Se é a linguagem típica da internet, então não é a linguagem padrão, não é a linguagem formal. B. Ele utiliza norma culta? Não. Se ele está utilizando a linguagem típica da internet, a linguagem típica dos bate-papos das redes sociais, ele está utilizando a linguagem informal, a linguagem não padrão. A resposta, letra C. Aqui tem uma imagem, tem um mapa, né, da região Nordeste e tem aqui a imagem do pão francês. Aí tem aqui dizendo, ó, Sergipe. Em Sergipe o pão francês é chamado de Jacó. Em Pernambuco ele é chamado de pão francês. Na Paraíba ele é chamado de pão aguado. Percebam que é o mesmo alimento, mas por conta da região geográfica vai haver essa mudança no nome. Então,
Essa imagem, ela traz um exemplo de quê? Linguagem formal, padrão? Não. Linguagem informal, ou seja, não padrão? E letra C, variante geográfica ou regional? A resposta é a letra C, variante geográfica ou regional. Questão 4. Nos enunciados abaixo, identifique o que mostra a variante formal. Ou seja, tem 5 frases, a questão ela quer que vocês identifiquem qual dessas frases está escrita com a linguagem formal, a norma culta, a linguagem padrão. Tá? Então vamos lá. Letra A. Mano, vamos dar um rolê no centro da cidade hoje de noite? Percebam que a letra A, ela tem gírias, ela tem abreviações como a HJ. Então, se ela tem gírias e ela tem abreviações, é linguagem informal. B. Cara, na boa, tô liso. Percebam que a letra B, ela também tem gírias. Cara, na boa, liso. E também tem abreviações. O tô no lugar do estou. Então, é um exemplo de linguagem informal. C. O bagulho tá doido pro meu lado. Percebam que a letra C, ela também tem gírias. O bagulho, tá doido. E tem abreviações. O tá, em vez de estar, e o pro, em vez do para o. Então, também um exemplo de linguagem informal. Letra D. Mo, tô com vontade de comer comida chinesa. Percebam que também é um enunciado caracterizado pela linguagem informal. Mo é uma abreviação de amor. Tô é uma abreviação do estou. E a letra E. Prezados senhores, vamos começar a distribuir as fichas desta manhã. Então, o enunciado, a frase que está escrita com base na linguagem formal é a letra E. Questão 5. Qual das frases abaixo está escrita com base na norma padrão? Letra A. Comi um pastel irado. Percebam que a letra A, ela está com uma gíria, irado. Então, se ela tem gírias, é um exemplo de linguagem informal. Letra B. Ei, mano, vamos comer espetinho? Percebam que a letra B, ela também tem gírias. Mano, o vamos, em vez de utilizar o vamos. Então, a letra B também está caracterizada pela linguagem informal. Letra C. Cara, o bagulho tá doido. Percebam que tem gírias. Cara, o bagulho tá doido. Percebam que se tem gírias, é exemplo de linguagem informal. D. Mina. Minha mina tá muito arretada. Mina. Tá, que é uma abreviação. E arretada. São todos termos que fazem parte da linguagem informal. E letra E. NDR. Nenhuma das respostas. Ou seja, nenhuma das respostas, nenhuma das frases acima está escrita com base na linguagem formal. Ou seja, todas elas estão escritas com base na linguagem informal. E a nossa última questão. Véi, na boa, tô com vontade de comer pizza hoje. Percebam, véi é uma gíria. Na boa também é uma gíria. Tô é uma abreviação. Ou seja, você usa o tô em vez do estou. E o hoje, o HJ, também é uma abreviação. Então, percebam, gírias e abreviações são exemplos de linguagem informal, ou linguagem coloquial, ou linguagem não padrão. A questão 6, ela diz o seguinte: na fala acima, podemos perceber exemplo de variante geográfica ou regional? Não. Porque a variante geográfica ou regional só acontece quando há modificações nas palavras, nos nomes das coisas, por conta de uma cidade ou estado diferente. B. Linguagem formal ou padrão? Não. Linguagem norma culta? Também não. E letra D. Linguagem informal ou não padrão? Então, a resposta é a letra D. Esse enunciado aqui, como ele contém gírias e abreviações, ele é caracterizado pela linguagem informal. Então, a aula de hoje termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima aula.